Oi, pessoal, boa noite. Vamos dando início a mais uma live sobre a ansiedade. Estou aqui com uma série de lives com o tema principal ansiedade e junto com a ansiedade alguns outros fatores, né? Eu vou aqui estar enviando a live para o pessoal ir entrando. Boa noite para quem já está por aí. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós logo daremos início à live de hoje, tá? Enquanto isso, você pode ir me ajudando, encaminhando essa live. No cantinho aí de baixo tem um aviãozinho e aí você manda para as pessoas também, tá bom? Boa noite para todo mundo que está entrando. Olá! Me ajudem enviando aí a live para o pessoal. Nós já vamos começar, tá bom? Enquanto isso, vocês que estão aí, vão me contando como é que estão, como é que passaram essa segunda-feira. E já vão me falando também, gente, quem aí reconhece que é uma pessoa controladora? Porque é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje, tá? É a ansiedade e a necessidade de controle, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? Então, vão aí enviando a live pra gente poder começar. Boa noite para quem tá entrando agora. Jussara, Cris, Gé, boa noite para todo mundo. Bom, gente, nós vamos aqui dar início, tá? E aí o pessoal, conforme vai entrando, a gente vai conversando mais um pouquinho. Eu peço para vocês que continuem enviando a live pro pessoal, tá certo? É só clicar aqui no aviãozinho do lado e ela já vai. Boa noite. Gente, então, né, como eu fiz a pergunta, quem aí reconhece que é uma pessoa controladora, né? Uma pessoa que gosta de ter tudo sob controle, uma pessoa que é extremamente, assim, sistematicamente organizada, tudo tem que ser planejadinho, sabe? É uma pessoa que tem uma certa necessidade de controle aí, né? Então, vamos lá. Se você se identifica com isso, você vai escrevendo aí nos comentários pra gente ir conversando. Mas, ó, vamos imaginar aqui, começar com alguns exemplos pra vocês. Vamos imaginar aqui você que é casada, que tem filhos, e você pede ajuda pro seu filho, pro seu marido, ajudar a organizar a casa. E aí eles vão lá e fazem do jeito deles. E aí você tem que refazer porque não está do seu jeito. Isso é um sinal de controle, né? Vamos supor que você planejou todo o seu dia. Você foi lá, né, e colocou ou escreveu numa agenda ou na sua própria mente. Eu vou acordar, vou tomar meu café, aí depois eu vou sair para o trabalho, no horário do almoço eu vou lá no banco resolver tal coisa. No meio desse planejamento, acontece um imprevisto. Né? Você sofre um pequeno acidente de carro, o pneu fura, acontece ali um imprevisto. E aí você é o tipo de pessoa que fica extremamente nervosa, extremamente frustrada e mais, o seu dia inteiro desanda. Sabe? Quando você tem aquele imprevisto e você lida com aquilo, pronto, resolveu. Vamos supor que resolveu. Você teve aquele imprevisto e resolveu. Só que atrasou, né? Atrasou algumas coisas que você tinha que fazer. Eu já atendi pessoas que, quando acontecia um imprevisto no dia e estava tudo planejado na mente dela para fazer, ela não conseguia dar continuidade no dia dela, sabe? É como se tudo desandasse e ela paralisasse, sendo que nos outros períodos do dia dava para continuar ali fazendo, mas não consegue, porque o controle é extremo, né? Vamos dar outro exemplo, vamos supor que você planejou com o seu marido, com o seu namorado, com sua mãe, alguém da sua família, ir para uma festa, para um evento e chegar lá às 8 horas da noite.
e aí alguém da sua família atrasa alguns minutos. Esse atraso já te faz ficar tão nervosa que estraga a sua noite, estragou a sua noite. Você não consegue ter flexibilidade para respirar fundo, entender que atrasou e vamos na hora que dá. Não, você já fica tão nervosa que briga com todo mundo, que aí já estraga a noite. Isso é excesso de controle, porque controle é o quê? Você querer tudo do seu jeito, na sua hora, no seu tempo, inclusive pessoas, né? Você quer controlar até pessoas. Vamos dar o exemplo aqui do marido e da mulher. Eu sei que nós, mulheres, somos um pouco mais controladoras que os homens, viu? Então, nós, mulheres, muitas vezes queremos que os nossos maridos, eles ajam, eles pensem, eles façam aquilo que nós achamos correto, aquilo que nós consideramos que deve ser feito daquele jeito. Isso é uma forma de controle sobre o outro, mas isso não é nada bom, isso desgasta o relacionamento, né? Isso traz muitos prejuízos ali, não é legal. Já tem comentário aqui, eu vou lendo. Boa noite, Luciana, estava na outra live, né? Gente, eu já fiz uma live, tá aqui no meu perfil, só vocês darem uma olhadinha sobre ansiedade. Gosto de tudo arrumado, mas bagunço quase que na mesma hora. Então talvez você não seja tão controladora assim, né? Vixe, estou descobrindo agora que eu sou controladora. Acabei de falar que talvez você não era. Então, pode ser que você esteja se identificando, né? Eu vou explicar até melhor. O que é o controle, né? Como eu falei antes, é você querer que tudo seja do seu jeito, na sua hora, da sua forma. E quando não acontece da sua forma, você se frustra ou fica irritada e nervosa de uma forma tão extrema que isso afeta você negativamente e afeta também suas relações, afeta o que você tinha para fazer no seu dia, né? Isso prejudica demais. Por quê, gente? Porque ter um nível de controle e organização é normal e necessário. Até falando para pessoas ansiosas, você manter uma rotina é bacana, né? Você ter ali um nível de organização e planejamento é bacana. Só que quando isso se torna em excesso, sabe? Quando você planeja os mínimos detalhes, quando algo sai fora e você fica muito mal, fora do planejado, você fica muito mal, aí é adoecimento, aí não é saudável, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o grau e a intensidade de controle que a gente quer exercer sobre as situações da vida, sobre as pessoas, sobre todas as coisas. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Por que a gente é controladora? Quem tá se identificando aí, né? Por quê? Carla, por que será? Eu já pensei e eu não sei identificar. Por que as pessoas são controladoras? Por conta de dois fatores. A gente tem a tendência a controlar as coisas ou as pessoas por conta da incerteza e do medo. São essas duas coisas que fazem a gente querer ter controle sobre algo. Por isso que tá tão ligado com a ansiedade, né? Então, assim, o que acontece? Acaba sendo um ciclo que eu vou explicar logo mais para vocês. Mas, assim, a gente não tem certeza de tudo, né? Então, a gente acaba querendo controlar para poder nos prevenir de algo. Prevenir de algo que normalmente está ligado com um tipo de medo. Então, eu vou controlar uma pessoa, uma situação, para evitar que eu seja magoada, que eu passe vergonha, que eu seja rejeitada, que que aconteça um imprevisto que me afete financeiramente, por exemplo, né? Então, é uma evitação por conta do medo. Se você não tivesse o medo, se você não tivesse essa incerteza, você não ia querer controlar as coisas. Não faz sentido? Vão falando aí pra mim se faz sentido, se vocês estão entendendo, se vocês estão se identificando. E vou pedir mais uma vez para quem tá entrando agora, envia aí nesse aviãozinho lá embaixo para mais pessoas assistirem essa live, para as pessoas estarem aqui conosco, porque é muito importante, me ajuda bastante, tá? Mas então, a gente quer ter esse controle por conta desse medo.
porque a gente não sabe como vai ser. Eu falei do exemplo financeiro, né, que é algo que acontece muito, né? Vou dar até o meu exemplo aqui. Porque vamos supor um outro exemplo de controle excessivo. A pessoa tem lá o seu planejamento mensal de quanto ela pode gastar no mês de acordo com o salário dela. Se passar R$10, R$50, R$20, a pessoa fica muito mal. E ela começa a pensar, nossa, mas passou, não devia ter passado. Eu não devia ter gasto com aquilo lá, com aquela blusinha, com aquele sorvete. E ela fica nesse ciclo de pensamentos ansiogênicos por conta de R$10, por conta de R$50. Isso é um controle muito rígido, é um exemplo, né? Na questão financeira aí. Então, assim, você planejou, você tem aquela planilha, você só pode gastar tanto. Aí chegou naquele limite, você não pode tomar mais um sorvete, você não pode fazer uma coisinha. Isso é um controle excessivo. E eu era assim, gente, logo que eu casei eu era assim. Por quê? Logo que eu casei eu não sabia, né, controlar finanças, eu não sabia nada de casa, né, nunca tinha casado antes, nunca tinha morado sozinha, né. Então, eu não sabia como funcionava. E aí, eu era muito rígida, eu controlava muito essa questão do dinheiro, das finanças, né? E isso eu comecei a perceber depois de um tempo que não era legal, que isso me fazia perder muitos eventos, muitos momentos com pessoas que eu queria estar e por conta de um dinheirinho, de uma coisinha que ia passar, eu não ia, sabe? Eu não me permitia viver aquilo. Sem contar que no relacionamento com o casal também era muito ruim, né? Porque daí a gente discutia por conta do dinheiro. Então, eu era muito rígida. O que me ajudou a mudar isso? O que me ajudou a transformar essa mentalidade? Alguns fatores. Quando eu fui percebendo que não ia faltar. Quando eu fui percebendo que eu não estava sendo irresponsável, porque era pouco, né? Quando eu fui percebendo que dava para fazer sim, né? Então, assim, existe uma diferença entre você ser irresponsável financeiramente e entre você estar ali dentro do seu limite financeiro, mas por alguma ocasião ou outra passar um pouquinho, né? Você se torna irresponsável quando você sempre gasta além do que você tem. E quando você não faz um planejamento, você vai gastando sem saber de nada, só gasta, só passa o cartão. Você também é irresponsável quando você sabe que você tem tanto e aí passa muito daquilo. Vou comprar uma coisa super cara. Poxa, é irresponsabilidade. Mas se não é esse caso, se era o meu caso, né, que estava ali dentro do meu orçamento e mesmo assim não podia passar R$10, isso é um controle excessivo, isso não faz bem. Estão conseguindo reconhecer, identificar? Você está me definindo. Eu não tinha consciência de como eu sou. Olha que importante. Na primeira live que eu fiz também sobre ansiedade, muitas pessoas se identificaram e entenderam isso. A coisa mais importante para a gente cuidar da nossa saúde mental, para a gente lidar com situações que nos trazem sofrimento interno, é o autoconhecimento. Eu preciso entender se eu sou daquele jeito, se eu não sou, se faz sentido na minha vida, se não faz. E aí, a partir daquilo, você se conhece, você reconhece que você é daquele jeito, para depois você poder mudar, né? Então, esse controle excessivo não faz bem, né? Como eu falei antes, é importante a gente ter um nível de organização, um nível de controle, sim. Mas tudo, gente, tudo na nossa vida que é em excesso, a gente sabe que faz mal, né? Então, olha só o ciclo. Agora eu vou falar um pouquinho do ciclo de como funciona a relação da ansiedade com esse controle excessivo. Então, vamos lá. Você tem uma situação na sua vida, uma situação futura, que você sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, você tem uma viagem para fazer, você tem uma entrevista de emprego, você tem uma situação futura ali que vai acontecer. Aí, você se sente ansioso por conta dessa situação. Até aí é normal, tá? Ansiedade, lembra que eu falei, né, na primeira live. Ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Então, você sentir certos sintomas ansiosos é perfeitamente normal. Então, você vai e fica ansioso. Só que aí,
Quando esse nível de ansiedade se torna adoecido, então você pensa o tempo todo nessa situação futura, você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, você fica em volta dessa situação, começa a se tornar uma ansiedade patológica. Aí você fica ansioso, tem os sintomas ansiosos. O que você faz? Você tenta controlar a situação para poder ter segurança nela. Porque tudo que é incerto gera medo e gera insegurança. Então você tenta controlar a situação, certo? Na sua cabeça, né? Isso tudo acontece dentro da gente. Então na sua cabeça ou até no meio à sua volta, você vai ter algum comportamento, alguma atitude para tentar controlar essa situação aqui. Só que daí você não consegue controlar 100%. Por quê? Porque você não sabe. Porque você tem suas limitações, você não controla nada 100%. Quando você não consegue controlar 100%, você fica mais ansiosa. E aí é um ciclo, e aí vem a ansiedade de novo. E aí começa a gente se... como que fala, né? Viver em volta assim desse ciclo, vocês estão entendendo? E aí você vai ficar ansiosa, vai ter os sintomas ansiosos, né? E isso começa a te adoecer. Então, por isso que a gente precisa aprender a não ter controle sobre tudo, a entender que nós não controlamos todas as coisas, né? Que faz parte da vida. Por quê, gente? Imagina quem tá se identificando aí, né? A Cleite, é Cleite que fala, né? Ela tá se identificando, ela tá comentando aqui que ela se identificou bastante com tudo que eu tô falando. Então você imagina que, vamos supor que ela seja essa pessoa que controla, que quer controlar as coisas à sua volta, controlar o seu dia todo, controlar até as pessoas. O que acontece? Ela não vai conseguir, porque isso é impossível, e é isso que nós precisamos entender, é impossível você controlar todas as coisas. Por quê? Porque você não é Deus, nós não somos Deus, né? Então, você não vai conseguir. E quanto mais você tenta fazer isso, pior você se sente, porque daí você vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar, porque é impossível, né? E aí, como eu falei antes, existem coisas que são normais. Então, você se frustrar com uma situação que saiu fora ali do seu controle, né? Uma situação que aconteceu desagradável, é até normal a gente se frustrar às vezes. Mas lembra do que eu tô falando. A questão mais importante é o grau de intensidade com aquilo te afeta. Como eu dei os exemplos lá no começo da live, o exemplo da questão financeira, o exemplo de um evento que você vai e chegou atrasada, a casa, o seu marido te ajuda a limpar a casa, mas tem que ser do seu jeito, você vai lá e refaz tudo. Em todos esses exemplos, qual é o nível que te afeta negativamente essas situações? Né? Na questão financeira, passou um pouquinho lá do seu salário, você fica sem dormir, você fica pensando nisso o tempo todo, né? Você tem pensamentos negativos de que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir pagar, que não sei, sabe? Isso te adoece, né? Tem mais gente comentando, né? Luciana, eu sou essa pessoa super controladora. Então, Luciane, eu imagino que você sofre muito com isso. Né? Eu imagino que é muito difícil para você. Olha só, gente, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, escolha o seu difícil, né? É muito difícil uma pessoa deixar de ser controladora, porque ser controladora na mente dela quer dizer que ela está num lugar seguro. Eu estou controlando essa situação, eu estou controlando essa pessoa, então eu estou segura aqui, eu não estou vivendo pela incerteza. Só que então não ser controladora é difícil, mas ser controladora também é difícil. Traz muito, imagina, o tempo todo você ficar pensando como é que vai ser, o que eu vou fazer para poder controlar essa situação. A pessoa que ela é controladora em excesso, né, tudo que a gente está falando aqui é em excesso. A pessoa que é controladora em excesso, ela tem a tendência em sempre tentar antecipar as coisas. Então, na mente dela, ela quer antecipar tudo, né? Então, como eu falei, eu vou num evento, eu tenho um evento na semana que vem, na hora tal, um evento importante. Ela antecipou tudo, ela planejou tudo na mente dela. Então, eu vou me arrumar a tal hora, aí eu vou sair tal hora do trabalho pra, sei lá, vou no salão tal hora e vou fazer... Ela planeja tudo.
Uma coisinha que sai fora do planejado, a pessoa já fica extremamente mal. A pessoa já fica com sintomas. A pessoa já fica nervosa. E aí entra o quê? Entra os comportamentos disfuncionais. Aí normalmente você vai brigar com todo mundo, você vai xingar todo mundo, você vai dar patada em todo mundo porque você já tá nervosa. Mas por que você tá nervosa? Porque você não sabe lidar com frustração. Então você não sabe lidar com frustração, por quê? Porque você tá tentando controlar tudo e isso não é possível, né? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Então a gente precisa aprender a abrir mão do controle, tá? Carla, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim, eu te garanto que você consegue. Porque eu passei por isso, porque eu atendo pessoas com a mesma demanda, com essa mesma questão de querer controlar tudo, e é possível lidar com isso. E é possível como? Agora eu vou falar algumas coisas para vocês. Até deixei aqui separadinho pra gente entender muito bem o que vai te ajudar a não querer controlar tudo ao seu redor, controlar tudo em excesso, né? A primeira coisa é justamente a aceitação. Aceitação do quê? Aceitação das suas limitações e aceitação das incertezas. Então, primeiro, eu aceito que a vida é incerta. Eu aceito que eu sei de algumas coisas, mas eu não sei de tudo, né? Então, por exemplo, eu sei que amanhã eu planejei o meu dia, né? Vou dar um exemplo verídico. Eu sei que amanhã eu planejei o meu dia para atender os meus pacientes, cada um tá lá no seu horário certinho, planejei o meu dia para fazer o almoço em tal horário, planejei o meu dia para fazer uma live, inclusive amanhã vamos ter outra live, tá? Ao meio-dia, então eu planejei lá, isso é o que eu sei, que está planejado. Mas, e se amanhã faltar energia na minha casa? E se amanhã eu tiver um acidente doméstico? E se amanhã acontecer algo com alguém da minha família? Não vai acontecer nada disso que eu tô falando, se Deus quiser. Mas é um exemplo que eu tô dando. Essa outra parte eu não sei. Eu não sei se vai acontecer ou não. Porque, como eu falei antes, não sou Deus. Nenhum de nós somos. Então eu não sei se vai acontecer ou não. E aí, se acontecer, como é que eu vou lidar? Eu vou entrar num lugar de reclamação, eu vou me desesperar, eu vou chorar, eu vou fazer o quê? Eu escolho o que fazer com isso. Sou eu que decido. Ou eu vou arrumar uma solução para isso, da solução que eu tenho diante da minha realidade. Ou eu vou pedir uma ajuda, ou eu posso ir para casa de alguém que tem energia e fazer minhas coisas lá. Ou eu posso avisar os meus pacientes que eu tô sem, não vou conseguir. Ou eu posso atender pelo 4G. Aqui são exemplos que eu tô dando para vocês para ficar claro na prática, né? Então, eu tô falando ainda da incerteza. Primeiro ponto para a gente poder lidar com o não controle, conseguir abrir mão do controle das coisas é a aceitação. Aceitação que a vida é incerta, que você não sabe de tudo. E aceitação das suas limitações. Então nós temos que entender que eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano que o meu corpo tem limites, então eu consigo ir até um certo ponto, mas o meu corpo ele pede descanso, ele pede para eu parar um pouco, então eu tenho limitações, eu não consigo ajudar todo mundo, eu não consigo abraçar o mundo ao mesmo tempo e ajudar Deus e o mundo, não consigo fazer isso. Então, para você conseguir abrir mão do controle, você também precisa entender que você tem limitações, que você não consegue, tá? Vocês estão me acompanhando aí? Quem tava se identificando, tá fazendo sentido, tá ajudando, né? Tudo isso que eu tô falando. Para quem tá entrando depois, boa noite. Nós estamos conversando aqui sobre a ansiedade e a necessidade de controlar as coisas. E dando uma rápida pincelada que eu acho importante, essas duas coisas estão ligadas no sentido de que ansiedade é lidar com a incerteza do futuro. E aí eu tento lidar com essa incerteza querendo controlar as coisas, mas é impossível controlar, eu me frustro e fico mais ansiosa, né? E aí eu tô dando essas dicas para vocês. Então, a primeira coisa é a aceitação. A segunda coisa que eu coloquei aqui é focar no que você pode controlar.
Então, o que você pode controlar? Nós podemos controlar o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas respostas diante das emoções, os nossos pensamentos, tá? Então, vou falar uma coisa para vocês. Os pensamentos, eles são automáticos, sim, eles vêm automaticamente. Mas a partir do momento que eles chegaram até nós, nós escolhemos que eles permaneçam ali ou não. Ou eu escolho substituir por outra coisa, por um outro pensamento positivo. A mesma coisa das emoções. Elas são automáticas, mas depois que elas chegam até nós, o que eu faço com isso? Então, focar no que você pode controlar, o que depende de você, o que está sob o seu controle e o que não está. O que não está, você vai ter que deixar pra lá, não tem o que você fazer. Ah, Carla, eu não consigo deixar pra lá. Consegue, gente. A gente consegue sim. A gente só não é treinado, a gente só não é ensinado a fazer isso, né? Mas você consegue. Tem mais comentário aqui antes de continuar, eu vou ler, que a Jaque falou. O que as pessoas não entendem é que a energia que elas gastam ficando bravas e se estressando nessas situações, elas usariam para resolver o problema. Amei isso, Jaque. É exatamente isso. Exatamente isso, gente. Que até tem a ver com o terceiro ponto que eu vou falar para vocês, que é a flexibilidade mental. Tem a ver com isso. O tanto de energia que você gasta ficando estressada, ficando angustiada, o tanto de coisa que a gente perde nessa vida, brigando com as pessoas, ou deixando de curtir uma festa, de curtir um momento em família, porque não saiu como eu planejei. Sabe, você tá perdendo de se divertir, você tá perdendo de rir, você tá perdendo de brincar. Olha só, se parar pra pensar nisso, eu acho que as coisas vão mudar. Quando você estiver naquela situação, você parar, o que eu tô perdendo ficando desse jeito, ficando estressada, ficando frustrada, só porque não saiu do meu jeito exatamente, mas eu já tô ali mesmo, eu já tô naquele ambiente, eu já tô com aquela pessoa, eu vou aproveitar, né? Mas voltando aqui no terceiro tópico, nós estamos falando então de fatores que te ajudam a abrir mão do controle para você não ser uma pessoa controladora e ansiosa. O terceiro tópico é a flexibilidade mental, que é o que a Jaque falou, tem a ver com o que ela falou. O que é ser flexível mentalmente? É você aprender a se adaptar a situações ao invés de evitar, ao invés de você fugir daquilo que está acontecendo. Então vamos supor que já aconteceu um imprevisto, já aconteceu algo que saiu fora do seu controle. Se já aconteceu, você precisa lidar com isso, né? E aí você fica gastando, como a Jaque falou, uma energia, tentando não lidar com aquilo, pensando que não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido isso, não deveria ter saído desse jeito, não deveria. E aí você fica resistindo, você resiste àquela situação ao invés de se adaptar e de pensar. O que eu posso fazer então? Já que aconteceu, já que teve um imprevisto aqui, o que eu posso fazer? Né? Então, isso é flexibilidade mental. E o quarto fator para te ajudar a não querer controlar tudo é a sua espiritualidade. Inclusive, a psicologia, ela trabalha com isso, né? Ela é aberta para trabalhar com a espiritualidade, que é uma dimensão do ser humano. Então, a nossa fé nessa questão de não controle nos ajuda muito. E aí fica a pergunta, como a sua fé pode te ajudar em momentos que você não tem controle daquela situação, né? Então, assim, para quem acredita em Deus, para quem acredita em alguma divindade, você está colocando a sua fé ali. A partir do momento que você não tem o que fazer, você acredita num Deus que tem o que fazer, porque ele faz o impossível, né? Porque ele pode todas as coisas. Então, se eu não tenho mais o que fazer, eu vou abrir mão. Eu vou deixar Deus cuidar daquela situação. A sua espiritualidade pode sim contribuir muito para situações que você não tem controle, para situações que é angustiante para você de lidar, mas que você não sabe o que fazer. Então, cultive a sua espiritualidade, cultive a sua fé, né? Alimente isso, porque nesses momentos é o que vai te ajudar. Então, foram 4 fatores que eu falei aqui para vocês que te ajudam a abrir mão do controle. Então, vou repetir só os nomes para vocês gravarem bem. Aceitação da incerteza e das limitações, foco no que você pode controlar, ao invés de focar no que
fugiu do seu controle, flexibilidade mental e a fé, a espiritualidade, tá? Tá fazendo sentido? Quem quiser comentar mais alguma coisa, né? A gente ficar mais alguns minutinhos. Antes de encerrar, eu queria falar uma coisa pra vocês que eu sei que acontece muito, né? Eu falei lá no começo o quanto que eu percebo que mulheres têm a tendência de querer ter o controle até mais do que homens. Homens são um pouco mais assim, de boa, mais tranquilos, mais flexíveis. Mulher quer ter mais o controle, né? E acontece muito de mulheres quererem controlar os maridos. Então, o jeito que veste, o jeito que fala, o jeito que faz as coisas, né? É um controle, ele fica o tempo todo dando palpite, o tempo todo falando pro homem fazer do jeito dela, do jeito que ela acha certo. E isso, gente, desgasta muitos relacionamentos, tá? Desgasta demais o relacionamento. Imagina, é só você trocar de lugar. Imagina você no lugar do seu marido e alguém falando o tempo todo o que você deve fazer, como fazer. É muito cansativo, não é? Vai desgastando, vai enchendo o saco mesmo, essa é a realidade. Então, tenta abrir mão disso também, sabe? Deixar o seu marido, é claro que, né? Tá tudo bem você dar um conselho, você dar uma opinião numa roupa de vez em quando, você falar algo, não tô falando isso, não é que você tem que parar, você não vai falar mais nada, não é isso. Sejam flexíveis, aproveitem para exercitar a flexibilidade mental aqui na live, entendeu o que eu tô falando. Não é sobre isso, mas é o tempo todo, é quando isso é o tempo todo, aí se torna muito cansativo. O tempo todo você tá dando um palpite, o tempo todo você tá falando o que ele deve fazer, o jeito que ele deve fazer. Isso é controle em excesso, não faz bem. A Jaque também comentou, autoinsegurança no caso. Porque o controle tem tudo a ver com insegurança. Tem tudo a ver com incerteza, né? Tem tudo a ver com os medos que eu falei anteriormente, né? Eu estou insegura a respeito de algo, eu não tenho certeza a respeito de algo, então vou querer controlar para me antecipar. Só que, gente, não dá. E aí você vai se tornar mais ansiosa ainda, porque não dá. Então você vai ter os sintomas de ansiedade, você vai começar a sentir dor de cabeça, porque os pensamentos são muitos, você tá tentando controlar e você não consegue, vai ter dor de cabeça, às vezes uma tensão muscular, né? Você vai querer dar conta de tudo, porque a pessoa que é controladora, ela quer dar conta de tudo, ela não consegue, ela vai se frustrar. Olha como que é angustiante, né? Tem mais gente comentando, Edileuza. Aceitar a habilidade de realizar certas atividades é importante e focar em outras habilidades. Sim, entra lá no que a gente falou a respeito de você focar no que você tem controle e focar no que você não tem. E também das limitações. Isso é muito importante, você assumir o que você dá conta de fazer e o que você não dá conta de fazer. Sabe por quê, gente? Acontece uma coisa muito séria. E eu vou explicar isso rapidinho, porque não é o foco aqui da live, mas só para vocês entenderem por conta dessa pergunta aqui da Edileuza. Algumas pessoas crescem num contexto familiar onde elas precisam provar algo. Elas precisam provar que elas são boas, que elas são úteis, que elas têm valor. E elas provam isso como? Fazendo e não sendo. Existe uma diferença, tá, gente, entre fazer e ser. Inclusive, esse vai ser o tema principal da live de amanhã. Então, se você tem interesse sobre incapacidade, sobre sentimento de inferioridade, amanhã ao meio-dia. Mas só para explicar para vocês. Então, a pessoa cresce nesse contexto de precisar provar que tem valor, precisar provar que é boa o suficiente. E aí, para ela fazer isso, ela precisa dar conta de tudo. Então, ela tem que saber de tudo, ela tem que dar conta de tudo. Porque uma coisinha que ela não sabe, uma coisinha que ela não consegue fazer, ela se sente inferior, ela se sente inútil, ela sente que ela não vai ser amada por alguém que ela tá tentando provar para aquela pessoa, seja pai, seja mãe, seja marido, seja... A gente tem a tendência a ir transferindo de pessoa, né? Conforme a gente vai se relacionando, tá? Mas isso vem lá da infância, da adolescência, enfim... Então, você vai querer provar. E aí, você não dá conta, você se sente fracassada. Ah, eu não sou boa mesmo, eu não sou boa o suficiente.
né? E aí você passa a não aceitar que você tem limitações e que você não sabe de tudo e que tem habilidade que não é sua praia mesmo. Faz parte, gente. A gente não sabe de tudo, a gente não é hábil em tudo. Eu, por exemplo, sou péssima em desenhar. Pra que eu vou querer provar pra alguém que eu sei desenhar? Eu sou péssima, sei lá, dançando, sou super dura dançando. Pra que, sabe? E claro, a gente pode desenvolver, se eu me focar nisso, se eu me esforçar nisso, eu vou aprender? Vou, mas eu tenho outras habilidades, então eu vou focar nelas, porque elas vão me dar mais resultados do que eu ficar lá naquelas que não me dão. Então, às vezes, a gente bate muita cabeça e a gente fica anos e tempos querendo fazer algo, nesse esforço de algo para provar alguma coisa. Até para nós mesmos, muitas vezes, eu vou provar isso. Sabe? Sendo que você tem tantas outras habilidades e seria ótimo se você descobrisse essas habilidades e valorizasse elas, né? Então, tem a ver com isso. E amanhã eu vou aprofundar mais ainda esse assunto, meio-dia na live, tá? Ficou claro, Edileuza? Deu para entender o que eu falei? É importante sim focar nas habilidades que você sabe que você tem. Se você não sabe, você busca um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, uma terapia para desenvolver essas habilidades, certo? Gente, o que vocês estão achando? Tá fazendo sentido para vocês? Já tô chegando no finalzinho dessa live. Acredito que eu consegui passar tudo que eu queria a respeito da ansiedade, necessidade de controle. E o que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês entendam, é que não tem como. Aceite suas limitações, aceite que você não vai dar conta de tudo, aceite que você não controla tudo, né? Seja flexível, né? Desenvolva resiliência, é isso, é você se adaptar ao invés de resistir às situações, né? E fortaleça a sua fé. A sua fé vai te amparar, te apoiar demais em situações que você não tem controle. Entrega na mão de Deus, né? Todo mundo já passou por isso, já ouviu essa frase. Entrega na mão de Deus e descansa. Carla, eu não consigo. Eu já falei aqui pra vocês, você consegue. Você só precisa permitir fazer isso. Você consegue. Entrega e descansa. O que você não tem controle, deixa. Foca no que você tem controle. Sim, obrigada, sim, está sendo esclarecedor. Ai, que bom, Cris, eu fico muito feliz, de verdade, tá, gente? Fico muito feliz mesmo. Obrigada pela participação de vocês, tá fazendo total sentido. Que bom, Luciana, eu fico muito feliz. Mais um recadinho. Para quem não tá ainda no grupo do WhatsApp, eu estou com o grupo do WhatsApp, né, Respirando Calma, que eu tô mandando conteúdos todos os dias e ali eu aviso sobre a live, mando o link da live. Se você ainda não faz parte, mas quer fazer, estou falando principalmente sobre ansiedade ali, como lidar. Eu vou deixar mais uma vez o link no meu story, assim que acabar a live. Vou deixar essa live salva também. Encaminha aí para todo mundo que não pôde assistir, participar aqui com a gente, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Amanhã tem mais uma. Espero vocês comigo meio-dia, tá? Tô aprendendo muito com você, eu fico muito feliz de ler isso, sabe? É muito gratificante pra mim, gente, porque esse é o propósito da minha vida. Esse é o propósito do meu trabalho, é cuidar de feridas emocionais, é expandir o conhecimento a respeito de questões emocionais, da psicologia, para nós termos uma vida mais leve, mais saudável e cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, um beijão pra vocês, boa noite pra todo mundo e até amanhã na próxima live.